Olá, boa tarde, seja bem-vindo. Estamos começando o nosso Ponto de Vista. Hoje nós vamos falar sobre um assunto bem interessante, inteligência emocional. Sabe que quando ela é desenvolvida, se torna uma grande aliada, seja no âmbito pessoal ou profissional. Isso porque a maestria nessa competência faz com que as pessoas sejam capazes de exercer mais controle sobre suas próprias emoções, o que contribui imensamente para que elas não se desestabilizem, mesmo em circunstâncias desafiadoras. Depois da pandemia, é importante citar, os índices de estresse, depressão e ansiedade dispararam no mundo inteiro, né? E ter inteligência emocional desenvolvida pode representar aí a diferença em diversas situações, entre entrar em pânico ou mesmo se sentir aflito, conseguir manter a cabeça aí no lugar. Tudo isso e muito mais a gente vai conversar agora, aqui no Ponto de Vista Inteligência Emocional. Nós estamos recebendo a empresária, hipnoterapeuta, ela é especialista em programação neurolinguística, coach profissional, estudante em psicanálise, treinadora de inteligência emocional para mulheres. Que prazer receber você, Cíntia Regina Alves. Que satisfação, boa tarde. Seja bem-vindo ao Ponto de Vista. Obrigada, Rúbia. Eu que agradeço o convite, tá? Muito bom passar aqui essa tarde com vocês, né? Poder falar um pouquinho sobre inteligência emocional aí para as mulheres, né? E a inteligência emocional é para todos, na verdade, né? Exato. É para todos. Então, antes de chegar na inteligência emocional em si, vale ressaltar que o conceito de inteligência é bem amplo, né? Muito. Autoconhecimento e inteligência emocional. Qual que é a relação de autoconhecimento e a inteligência emocional? Eu primeiro tenho que ser inteligente emocionalmente ou ter um autoconhecimento sobre quem eu sou? Certo, legal. Ótima pergunta. Essa pergunta da Rúbia, ela vem de encontro ao quê? É o primeiro pilar da inteligência emocional, que é o autoconhecimento. Então, sem o autoconhecimento, que é saber como eu funciono, como funcionam as minhas emoções, me faz ser inteligente. Para que eu possa agir perante os problemas, as emoções, né? Porque assim, Rúbia, o nosso cérebro, ele é pautado em 95% somente emoções. E somente 5% razão. Então aí começa o grande conflito, porque nós precisamos ter o equilíbrio. E como nós vamos ter o equilíbrio se a emoção é a maior parte? Então às vezes falamos assim, vamos agir pela razão e não pela emoção. Exatamente. Quando você fala isso, você traz à luz da consciência que você precisa ser racional. E não deixar a sua emoção aflorar. Entendeu? Quem já usa mais essa frase já é uma pessoa que usa a inteligência emocional. Olha, porque nós, a todo momento, a nossa emoção é gatilhos, né? Sempre. São gatilhos. Então, aconteceu alguma coisa, eu já fiquei com raiva, eu já fiquei triste, eu já fiquei alegre, eu já fiquei... Entendeu? Então, são gatilhos. Então, a partir do momento que eu consigo ter os 5% trabalhado, porque você tem que trabalhar. Então, a inteligência, ela vem para esses 5%, não é para os 95%. Porque os 95% é o que te empurra, né? É o que empurra a agir e é o subconsciente, seria isso? Isso porque mesmo. O subconsciente, ele só guarda Exatamente e ele não isso. distingue o que é bom ou é ruim. Só emoção. Só emoção. Só emoção. Por isso, por que isso nós que, somos, vezes, a gente tem esse temos aquele gatilho, impulso e a gente age de uma forma que não deveríamos e a gente fala, poxa vida, eu agi por impulso. Deveria ter pensado um pouquinho mais, né? É onde entra a inteligência. Olha, né? que interessante. Então, se eu me conheço, se eu tenho esse autoconhecimento de como são as nossas emoções, como eu vou... De repente, é uma pessoa que ela é um pouco mais, assim, estourada, né? Ela é aquela pessoa que tem o emocional dela que ela não segura. Vamos dizer aí, o famoso não leva desaforo para casa. Sim. Como que essa pessoa vai agir perante a uma explosão? Tá tendo uma discussão, ela vai entrar no meio? Não, ela já sabe que ela não vai poder fazer aquilo porque a emoção dela vai aflorar. Então é inteligente da parte dela usar os 5% de razão,
deixa os ânimos se acalmarem que depois eu volto a falar com você. Certo, mas como que a gente usa os 5% de razão se 95% é emoção? É emoção. É o tempo todo você ali com o seu autoconhecimento. Nesse exemplo que eu dei para você, da pessoa que é muito, né, explosiva em si, ela vai ter que, tipo, fazer aquele autoanálise, respirar, o contar até 10, porque muitas pessoas acham que isso não existe, mas isso é válido. É o momento de você respirar, você se conectar, não é o momento de eu fazer isso agora. Então, acaba sendo o equilíbrio de 95 com 5, né? Parece uma balança meio que não fecha, mas ela fecha. Porque quando você começa a sentir, não, é o momento de eu me retirar, é o momento que eu tenho que parar. Isso começa a virar um hábito, entendeu? Então, muitas vezes, aí, quando você olhar e falar, não, isso daqui não vale a pena, não vou discutir por isso, é melhor eu fazer assim, é melhor eu me retratar com a Rúbia, porque eu fui rude, entendeu? Poxa vida, é interessante demais, né, esse assunto que a gente está conversando hoje. E no seu ponto de vista, por que nós estamos vivendo? Eu estou afirmando isso, né, porque estudos comprovaram já que nós estamos vivendo em uma época com muitas pessoas doentes emocionalmente. No seu ponto de vista, tem um motivo para isso? Tem, né? Hoje em dia passamos aí por uma pandemia mundial, né? E foi difícil para todos lidarem, né, com esses sentimentos. Porque assim, a gente fala da inteligência emocional, as pessoas falam assim, mas para você que já estuda, está dentro disso, é fácil. Realmente, é muito desafiador, tá? Porque nós somos seres humanos. Eu não estou colocando aqui que você tem que abafar a sua emoção. Não. Você tem que entender a sua emoção e trabalhar a sua emoção, é diferente, né? Então, hoje, nós estamos com pessoas, assim, doentes emocionalmente, cresceu muito a depressão. Por quê? As pessoas, elas estão abafando essa dor, elas não estão trabalhando, colocando isso para fora, né? Você vê que até pouco tempo, quando se falava em fazer terapia, falava, nossa, terapia é para louco, entendeu? Verdade. E isso está vindo numa crescente, né? Nós terapeutas estamos sendo mais procurados. Muitas vezes a pessoa está ali, ela está fechada naquele mundo e ela não pede ajuda. Quando ela vai pedir ajuda, ela já está quase no último estágio, porque ela não está aguentando mais mesmo. Se quando ela sentisse aquela tristeza sem fundamento, ela está se sentindo muito cansada, muito exausta, se ela já procurasse uma ajuda, aquilo não chegaria a tanto, né? Então, é por isso que hoje nós estamos assim. E acredito, assim, não sendo pessimista, mas eu acredito que isso possa ainda aumentar, porque tem as nossas crianças. Exato. As crianças hoje, você vê que também já estão tendo depressão, né? E muito cedo, muito né? cedo. Então, essas crianças também não sabem lidar com isso, né? Se nós adultos não conseguimos, ou então, às vezes, colocamos uma barreira, né? Pode ser que a gente entenda, conheça um pouquinho, conseguimos entender o que está acontecendo com a gente, mas aquela cultura que traz lá de trás, você precisa ser forte, você tem que aguentar, você tem que... Aí você coloca uma barreira e fala, não, peraí, eu tenho que engolir o choro. Mas vai chegar uma hora que vai afogar. Não vai dar, vai vir para o seu corpo. Exato. Né? Isso vem em forma aí da depressão, uma crise de enxaqueca, né? E muitas outras coisas. Então, enquanto não aparece no corpo, a pessoa não trata. Não busca. Então, se ela tiver a consciência que isso começa na mente e se ela conseguir tratar isso enquanto está na mente, ela consegue pegar esse fiozinho e já tira fora, né? Se não, a hora que vem para o corpo, até chegar na mente, primeiro tem que cuidar do corpo. Entendeu? Então são duas coisas, né? Exatamente. E é bem isso mesmo, é cultural. Até por isso, como eu comentei com você que eu tenho um grupo de mulheres, né, que a gente se encontra todo mês, inclusive mês passado, mês que vem a gente vai ter um grupo. Me leva vai ter uma imersão de um dia. Eu, Mirna Mara, Xana, todo o pessoal aqui, todo mundo vai. As mulheres, nós somos assim visadas como, nossa, elas fazem 1000 coisas ao mesmo tempo. De uma vez, né? Uma vez só. Né? A mulher, ela precisa ser dona de casa, ser empresária, funcionária, tá? E aí, mas a custo do quê, né? Para quê? Que peso é esse, entendeu? Você sabe que existe uma palavra que há pouco tempo eu até achava interessante e também
falava com as mulheres, dizendo mulher porque a gente está dizendo dessa situação aí de ser forte, de mostrar, de carregar o mundo nas costas, né? Até que ponto a gente pode ser assim? Poxa, que legal você é guerreira. E aí eu li um trecho de um livro e comecei a assistir alguns vídeos e entendi que eu não sou guerreira, não. Eu tenho que guardar a capa e ser uma mulher normal. Síndrome da Mulher Maravilha. Exato, vamos sair voando por aí, Síndrome da Mulher Maravilha. Não existe. Exato. Eu sou humana, eu tenho emoções, eu choro, eu tenho tristeza, eu tenho raiva, entendeu? Como que eu estou tratando essas emoções? Inteligência emocional. Então eu preciso falar, eu preciso pedir ajuda. Eu não preciso fazer 1000 coisas ao mesmo tempo, né? Em casa eu preciso pedir ajuda para o pai, para a mãe, para o filho, para a esposa, para o marido, né? Então, exato. E essa questão de pedir ajuda também faz parte da inteligência emocional, porque tem algumas situações que já me relataram, assim, poxa, vamos colocar aqui uma aspas, tá, gente? O meu esposo não me ajuda na hora que estou fazendo a janta, mas ele está do meu lado, ponto. Poxa, ele não te ajuda porque ele está esperando que você sinalize que você quer ajuda. Sim. Correto afirmar isso? Correto. Nós mulheres, eu não sei se isso já está meio que, né, no nosso... Na cultura de fazer tudo sozinha. De querer fazer tudo. E também pensar que o outro está pensando a mesma coisa que a gente. Exatamente. Então a gente não verbaliza, né? E esse assim, pedir ajuda faz parte da inteligência emocional também, né? Faz parte, lógico, completamente. Porque como que o outro vai te ajudar se você não pedir ajuda? E não explicar para ele o que você quer, né? Como que está sendo a sua comunicação? Porque para a inteligência emocional também tem o outro pilar, que é essa relação interpessoal. Sim. Como que eu estou me relacionando? Como que o outro está me vendo? A minha comunicação está sendo assertiva? A minha comunicação está sendo agressiva? Né? Porque se a minha comunicação está sendo agressiva, o outro não vai me pedir ajuda. É verdade. Né? E quando eu precisar dele também, falar, não, eu não vou ajudar a Rúbia, porque a Rúbia ela é tão, né? Ela é muito ríspida e tal. Sim. Então, é assim que funciona. Como que está sendo também esse relacionamento? Isso serve para casa, para o emprego, né? Onde a gente está, no meio onde a gente está com pessoas. Exato. Falando em rispidez, Aristóteles dizia que qualquer pessoa pode ficar brava, né? Já que isso é muito simples. É simples eu ficar brava agora aqui. Mas ficar bravo com a pessoa certa, na medida exata, no momento oportuno, com o propósito justo e de maneira correta. Incrível, e aí, né? Top. Ponto de vista. Isso é possível? A gente consegue... Ficar bravo todo mundo consegue, mas da maneira correta. Existe ficar bravo da maneira correta? Sim, existe. É muito incrível, né? Esse pensamento é top, eu acho fantástico. Eu vou colocar, meu ponto de vista, eu vou me colocar como exemplo. Por favor. Tá? Porque nós estamos aqui em 2023, vamos colocar aí que eu comecei esse estudo meu, toda essa formação há uns 6, 7 anos atrás. E sim, eu era aquela pessoa, quero um trator, é como eu quero, não quero saber a sua opinião, né? E agora é muito engraçado, né? Na minha empresa eu tenho 50 funcionários. E aí quando você, né? Eu sou humano, eu tenho o meu momento de raiva. Exato. Eu tenho o meu momento que eu explodo. E aí, meu sócio, que é meu marido, né? Ele fala assim, é muito interessante a forma com que você coloca isso, externiza isso. Senta aqui, eu estou com raiva. Está fervendo, borbulhando. Eu estou fervendo, eu estou borbulhando, mas aquilo eu controlo as minhas emoções e eu coloco tudo que eu preciso para aquele momento, entendeu? Porque você pode perceber que no momento de raiva, a gente fala o que não deve, xinga, esbraveja e não resolve o problema. Só cria mais um, né? Você só cria mais um problema. Muitas vezes a pessoa que está ali não resolveu o problema, sai chorando, você sai chorando, vira aquele desconforto. Então, se você tem a inteligência de você colocar a pessoa para conversar e quando a pessoa se alterar, você quer deixar para a gente conversar no outro momento? Eu estou vendo que você está alterado. Mas eu estou bravo, então ok, vamos respirar, toma uma aguinha, a gente já continua o nosso papo. Exato. Entendeu? Porque ali você continua bravo, você está ali com vontade de falar tudo que você tem vontade. Você vai falar, mas de uma forma correta.
Ah, mas para chegar nesse estágio... Sim, acabei de te falar, foram 7 longos anos. Eu pedi muita desculpa para muitas pessoas, inclusive para o marido, né? Poxa vida. Vamos lá, pesquisadores descobriram, por exemplo, que existem relações inversas entre a capacidade de controle emocional e o estresse. E acho legal a gente falar do ambiente de trabalho, né? No seu ponto de vista, é correto afirmar que hoje não somos mais valorizados somente assim pela nossa formação acadêmica, mas sim pelo nosso posicionamento, pela nossa inteligência emocional? Com toda certeza. Eu costumo falar que a gente admite o funcionário pelas habilidades e muitas vezes a gente demite pelo comportamento. Uau! Repete de novo. Admitimos pela habilidade e demitimos pelo comportamento. Gente, vocês estão ouvindo isso? Guardem para a vida. Menina. As empresas hoje, né, as empresas que realmente se preocupam com o desenvolvimento pessoal dos seus colaboradores, que lá na minha empresa eu costumo trazer muita inteligência emocional, eu faço muita palestra, eu tento trazer o pessoal o máximo possível para esse mundo, né? Então aí assim, se o comportamento daquela pessoa, né, não está dentro do que eu preciso para o ambiente, não tem como, é o comportamento dela que vai fazer com que ela se desligue. E na maioria das empresas, né, existem muitas empresas que é esse estresse total, não existe essa inteligência emocional, né? Então não vai nem inteligência, nem habilidade, é o estresse que reina, né? Poxa, e aí vira aquele caos. É verdade. Agora, como a gente faz, qual que é o começo, assim, do estudo, do conhecimento? Acredito que a palavra correta seja estudo mesmo, né? O estudo da inteligência emocional, porque a gente precisa estudar, a gente precisa... A prática, ela vem, mas acredito que após o estudo, né? Você concorda? Eu concordo. Eu acredito que, assim, é um caminho a seguir, né? Não é do dia para a noite que você vai ter a consciência das suas emoções, que você vai conseguir fazer com que a autorregulação, que também é um pilar da inteligência emocional. Você vai, tipo, não, tô dentro desse furacão e não é do dia para a noite, é algo que você vai construindo e é com autoconhecimento. Então é através de treinamentos, né? A PNL, assim, é incrível para isso. Não é que ela vai te dar uma ferramenta para a inteligência emocional. Nós temos muitas ferramentas para que você se conheça. Sim. E aí você se conhecendo, como você funciona, né? Seu perfil comportamental, perfil representacional, você entendendo você entende o outro. Exato, né? Porque é muito difícil nós nos entendermos, mas também entender o outro. Eu né? acho que o mais difícil é entender o outro, porque a gente sempre acha que a gente está certo. Sempre, né? E na maioria das vezes o erro está com a gente. Entendeu? Então, a partir do momento que nós mudamos, você muda todo o seu sistema, você muda sua casa, você muda o seu ambiente de trabalho, né? Tem uma ferramenta muito, muito incrível na PNL, que é o DISC. Não sei se você conhece, que é sobre os perfis comportamentais. Sim, interessante demais. E então tem lá o dominante, que é a pessoa, né, que vai, busca resultado. Tem o influente, né, que provavelmente, né, você por ser apresentadora de TV deve ter um influente alto, que é a pessoa que fala muito bem, se comunica muito bem. Tem o estável, que é a pessoa que é mais retraída, né? Aquela pessoa que espera uma voz de comando. E tem a pessoa que é voltada para o conforme, que é aquela pessoa mais certinha, que eu acredito que a sua assessora, que assim, deva ser nossa produtora, né? Porque tem que estar sempre tudo certinho e tal. Então, assim, a partir do momento que você sabe qual é o seu e quais são as das pessoas, que lá na empresa eu faço admissão e já faço esse teste, que eu quero saber aonde eu ponho as pessoas. Exato, porque às vezes a pessoa está num local, num ambiente de trabalho ali, ela está na administração, mas o perfil dela não é para administração, e aí ela não consegue desenvolver. Ela não vai desenvolver, e muitas vezes você põe ela para trabalhar com outras pessoas que têm um perfil mais forte, porque o influente e o dominante, ele é acelerador. Exato. E aí você põe numa pessoa que é estável, ela vai morrer ali, entendeu? Exatamente. Por mais que ela vai ser empurrada, ela não vai aguentar. O emocional dela não está preparado. E aí o emocional do dominante, cara, pode bater tudo, pode bater, que eu aguento, entendeu? Então eu acho que já começa por aí. A partir do momento que você começa a ter esse autoconhecimento,
você fala, nossa, eu trabalho assim, mas o fulano, ele não é assim. Então lá na empresa você chega, você fala assim, como que você funciona? A pessoa fala, olha, eu sou dominante e eu sou auditivo. Todos sabem, entendeu? Entendi. E eu falo assim para eles, quando vocês forem no RH, fala assim, olha, eu sou dominante e eu sou tal, ou eu sou tal, porque a menina que já vai falar com você, a Dani, que é do nosso RH, ela já sabe como ela vai fazer, sabe, essa conversa, né, como que vai fluir. Porque senão, de repente, você vai com muita sede ao pote, a pessoa já começa a chorar, você fala, nossa, mas eu não falei nada demais, né? E de repente você vai falar muito meio que chorosa para um dominante, vai falar, mas você está realmente no departamento errado, né? Olha então, só. isso sim é libertador, Rúbia. Inteligência emocional. É algo que tem sido falado muito, né? Sim, principalmente depois da pandemia, né? Porque antes as pessoas até buscavam aí o autoconhecimento, a inteligência emocional, até a questão da psicologia também, né? Sim. Buscar um apoio psicológico, mas não era assim tão, vamos dizer, exacerbado como é agora, porque tem muita gente com sede de conhecimento, querendo saber como é que nós funcionamos, né? E tem aquela pergunta, assim, bem complicada de se responder. Eu já fui questionada várias vezes, participei de alguns encontros, e aí, quem é você? Quem eu sou? Né? E para a gente responder essa pergunta, nós precisamos de ter aí o autoconhecimento e a inteligência emocional. Qual é o rumo que a gente deve seguir no autoconhecimento e na inteligência emocional para responder essa pergunta? Porque acredito que respondendo ela, a gente consegue já traçar um caminho. E é difícil, viu? A hora que você se depara realmente com quem você é. Eu estou tentando descobrir ainda. Porque você vai falando, você vai criando, a gente vai criando, é óbvio, você se enxerga de uma forma, né? E quando você começa a vir por esse lado dos treinamentos, porque é necessário o aprendizado. É assim como uma criança de 7 anos precisa entrar no primário, ela precisa aprender do abecedário, né, até chegar a um ponto. É a mesma coisa. Né? Então, você precisa iniciar isso, você precisa entender como é que vai ser emocional. Então, você tem que buscar por treinamento, você tem que buscar por terapias. A terapia também é incrível, tá? Eu faço psicanálise, eu sou apaixonada por essa linha da psicanálise, porque eles buscam direto, assim, aquela coisa assim, a pessoa tá com aquele trauma, ele vai direto na raiz, ele vai na origem, eles, vai lá na criança interior, busca né? Criança interior. Então, assim, é como se fosse um castelinho, que você vai colocando tijolinho, tijolinho, você desconstrói muitas vezes para reconstruir novamente, entendeu? Para que você chegue e fale assim, não, eu funciono dessa forma. E muitas vezes nós não somos. Estamos dessa forma. Não somos assim. Eu posso mudar, né? Exato. Igual eu falei da questão do perfil comportamental. É algo que oscila. Eu sabia que o meu dominante, ele estava assim, extremado, eu era um trator, eu não quero saber, Cara, eu falei, eu preciso diminuir. Como que eu vou fazer isso? Eu preciso me segurar. Eu preciso entender como o perfil do conforme funciona. Então, eu tenho que fazer mais o que ela faz, para que eu fique da mesma forma, né? Que é o famoso aí, você tá espelhando, você tá tendo aquela pessoa como um modelo. Sim. Muitas vezes as mulheres vai se espelhar na Rúbia, porque a Rúbia é uma mulher forte, uma mulher determinada, né? Então, aquela mulher que está ali mais quietinha, ela vai começar, deixa eu ver como a Rúbia se veste, deixa eu ver como a Rúbia fala, se comunica, né? Sim. Você acaba sendo um modelo. Então, eu acho que para a inteligência emocional é mais assim um grupo de coisas, né? Perfeito. Primeiro você estuda, você faz treinamento, você busca uma terapia. A terapia, eu acho que é naquele momento quando você, tipo assim, você está realmente perdido, sabe? Você não sabe que caminho tomar, o que você vai fazer. Eu lembro que quando eu comecei isso na minha vida, realmente eu comecei pela terapia. Foi a terapia que me abriu portas, sabe? Me deu aquele virar de chave e falou assim, cara, existe um outro mundo, entendeu? Não é só esse mundo aqui que eu tô desesperada, porque você imagina, com um dominante 100, passando por cima de todo mundo, ninguém me ouvia mais, eu só era mais um berro, não, eu tenho que parar, eu vou enlouquecer, eu vou infartar, né? Perfeito. Então, deixa eu começar. Foi a terapia.
Primeira coisa que eu comecei foi a terapia. Precisou desestruturar para começar a reestruturar. Exatamente, desconstruir para começar a construir. Então ali, tipo, eu peguei aquele castelinho que eu tinha, quebrei tudo, vamos começar do zero. Entendeu? Menina, e aí vem a dor, porque o autoconhecimento, ele é dolorido mesmo, no seu ponto de vista. Você concorda com essa tese de que o autoconhecimento é um momento de dor que a gente sente, porque você, muitas vezes, você vai se virar para dentro e vai ver você da forma que o outro te vê, mas que você nem imaginava que você era ou agiria daquela forma. Exato, perfeito. É isso mesmo. É dolorido, sim. E dói mesmo. Você se encontrar, você fala assim, nossa, a visão que o outro tem é essa. Nossa, eu estou realmente dessa forma e eu preciso de mudanças, né? Porque até então, é assim, eu sou assim, eu não vou mudar. A gente ouve muito isso, né? Eu sou desse jeito. Se você quiser acostumar comigo é dessa forma, você tem que... E aí, né? Como que vai ser feito isso? E aí, para consertar, né? Para colocar essas coisas que tá aí dentro, parecendo deu um furacão, né? Para começar a baixar, é a terapia. É eu buscar um treinamento, né? E aquilo vai fazendo sentido a cada um que você vai passando. Quando eu fiz, primeiramente, a terapia, depois foi um treinamento em PNL. Foi um treinamento vivencial, uma imersão. Gostei daquilo. Me conheci um pouquinho mais, né? Aí o próximo, mais um treinamento. Falei, agora eu estou pronta para uma formação. Fiz uma formação em PNL, descobri o coach, fiz o coach. Então, assim, tudo vai se ligando. E quando a gente se conhece, se autoconhece, ainda tem os traumas, né, Rúbia? É verdade. Muitas vezes não é lidar só com quem você é lidar com o que aconteceu na sua crenças vida, limitantes. Com as suas crenças, exatamente. Os traumas, então, porque... é quase impossível você lidar com tudo isso sozinha. Buscar ajuda, né? Precisa buscar ajuda, precisa. Porque muitas vezes a pessoa tem traumas que nem mesmo ela lembra, é trauma de criança, é coisa que aconteceu lá, está guardado naqueles 95. Influencia no dia a dia. Total, a crença do não merecimento, aquela criança, eu já tive alguns casos nas minhas sessões de hipnose, de meninas que foram criadas assim, quieta, você não pode falar, quietinha, não é o momento de você falar. Entendeu? E hoje são mulheres como? Mudas. Olha só. Entendeu? Tem ideias, são mulheres muito inteligentes, Sim. mas a hora de falar, colocar para fora, elas têm pânico. Por quê? Lá na criança interior dela, tem sempre um adulto falando, quieta. Fica quieta. Não é o momento de você falar. Entendeu? Gente. Só que muitas vezes isso não faz sentido você falando assim. Vai fazer sentido a hora que você está lá na sala de treinamento, você explicando todo um contexto, trazendo ela para ressignificar essa criança, para acolher essa criança, aquela start, sabe? Aquela luzinha acende, ela fala, nossa, foi aqui. Pronto, você desbloqueou essa menina. Por quê? Você trouxe isso à luz da consciência dela. Uma vez que ela entendeu que estava lá o problema dela, você já curou. Nossa, que conversa deliciosa, né? A gente precisa muito falar sobre inteligência emocional nos dias de hoje. Eu acredito que vem muito desafio pela frente e a gente precisa estar com a nossa saúde mental, se não em dia, mas um pouquinho estável, mais, pelo menos, né? Se não equilibrada, um pouco estável, né? Aí, de acordo com o Daniel Goleman, é esse, né? Daniel Goleman, conhece, tá vendo? Autor do best-seller Emotional Intelligence, de 1995, e um dos principais responsáveis aí pela popularização desse conceito, inteligência emocional. Nós falamos deles, os 5 pilares que sustentam a inteligência emocional: autorresponsabilidade, percepção das emoções, gerenciamento das emoções, foco e ação. Do seu ponto de vista, ainda resta muito para a gente aprender, entre outras coisas aí, além de adultos, para as crianças também. Você acredita que a inteligência emocional deveria ser inserida na base do aprendizado das crianças? Eu acredito. Eu acho assim, hoje se fala muito, mas as pessoas são muito resistentes, né?
É engraçado, né, que às vezes assim, até pessoas próximas, mulheres próximas, eu falo, olha, tal dia eu tenho um encontro, vem, ai, não posso, eu tenho compromisso, olha, eu vou fazer uma imersão, vai ser legal, vai ser, né, vem, traz mãe, traz filha, tá. Aí quando aquela pessoa se encontra naquele ambiente e começa a ter o contato com isso, ela fala, era isso que eu precisava. Fascinante. Isso é maravilhoso, eu precisava disso para dar um start na minha vida. Então eu acredito que a informação nós temos na palma da mão na internet, pelo celular. Mas as pessoas estão resistentes. Resistentes. Essa é a palavra. Por que você tem esse ponto de vista? Eu acho que assim, acaba sendo uma crença. Acaba sendo uma crença da pessoa, sabe? Ah, para mim não vai resolver. Para mim isso daí não funciona. Mas eu acho que é igual quando a gente é criança, né? Pelo menos a minha mãe falava assim, mãe, eu não gosto. Eu pensei a mesma coisa. Primeiro experimenta. Depois diga que não gosta. Depois você pode falar que não gostou. Então a maioria das pessoas já nem experimenta, já olha, nossa, é um bando de lunático naquela sala de treinamento, olha como eles estão gritando, olha, tal. E não, a pessoa vai lá e fica assim, maravilhado, era isso que eu precisava, entendeu? Virou a minha chave, né? A gente costuma falar no treinamento, virou a chave, porque era isso que eu precisava, era abriu a cortina, rasgou o véu, existe um mundo além desse que a gente está aqui vivendo, que é um mundo que é para todos, né? Porque o nosso mundo aqui no dia a dia, ele é maçante, ele é corrido, mas se você tiver algumas ferramentas a mais, você já está à frente. Exato. Né? Se o seu emocional, se você conseguir, no meio do dia, você está lá estressada, cansada, mas você tem ferramenta para lidar com isso. Eu vou te falar uma coisa, hoje, eu acho que está quase para 30 dias que o meu pai infartou. Meu Deus. Ele está internado, está na UTI ainda. Olha só. Então, assim, a primeira semana eu me dei, tipo, não, eu sou humana. Claro. Eu chorei, sabe? Eu falei... Se permitiu. Me permiti a sofrer por aquilo. Exato. Na segunda semana, vamos lá que eu vou colocar todas as ferramentas que eu tenho para seguir. Porque ele está hospitalizado, ele está sendo bem cuidado, né? E a evolução dele não vai depender de mim, vai depender de Deus. E das mãos dos médicos, né? Das minhas orações, que eu não deixo de fazer nunca, da minha corrente de amigos e familiares que está junto comigo. Mas assim, se eu não tivesse a inteligência emocional, eu não conseguiria, porque meu pai mora comigo, é um senhor super assim, ativo, me ajuda com tudo no dia a dia, né? E aí, se você não tem inteligência emocional? Eu estaria deprimida, eu estaria triste, meu trabalho não estaria andando, como estaria o resultado do trabalho? As pessoas que estão junto comigo, porque a gente acaba afetando a cadeia inteira. Exato. Entendeu? Então, a inteligência emocional, hoje, quem tem, está à frente. Está à frente. Que você vai fazer o que você precisa fazer, independente do que está acontecendo. Isso não quer dizer que você não está sentindo. Você vai sentir, você é ser humano. Você só vai ter uma forma de gerir esses sentimentos, entendeu? Falando na linguagem assim mais coloquial, a gente aprende a colocar tudo dentro da sua devida caixinha, né? Perfeito. Se eu venho trabalhar, eu tenho minhas caixinhas de problemas, minhas caixinhas do meu relacionamento, a minha caixinha da conta, né? Exato. Aí eu vou lá, isso aqui tá tudo guardadinho na caixinha. A caixinha que eu vou liberar agora é a caixinha do trabalho, é a profissional que está em ação. É isso. Mais ou menos isso, né? Seria isso. Organização. Organizar. E assim, você saber que você está triste, eu estou triste, você precisa buscar essa origem. Por que da minha tristeza? Tem uma origem? Aconteceu alguma coisa? Tá, aconteceu. O que eu posso fazer para melhorar o meu dia com essa tristeza? Né? Que no meu caso, acabei de falar para você do meu pai, eu estava triste, mas eu não teria o que fazer diretamente para a saúde, para resolver. Então, assim, estou entregando na mão de Deus, estamos fazendo oração, então isso vai te fazer ficar melhor. Não é que você não vai sentir, mas você vai sentir um pouco melhor e você vai conseguir focar no que você precisa, né? Agora eu estou com raiva, muita raiva. Qual é a origem dessa raiva? Por quê? É necessário essa raiva, né? Então, assim, sempre estar buscando a origem. Porque as pessoas, agora de manhã eu estou triste, ok. Aquela tristeza até o final do dia já contaminou um monte de gente
que o departamento já ficou... Contamina mesmo, né? Contamina mesmo. É incrível. Você passa, dá bom dia, um olha, tu olha, quase fala, só se for para você, né? Eu falo, eita, nós, eu já chamo um por um. Vem cá, minha filha, né? Vamos arrumar isso aqui, o que aconteceu? Vai ler suas emoções, vai ver o que aconteceu. Se precisa falar com alguém, pedir desculpa, chegar até essa pessoa, Sim. você faltou com respeito, não gostei da forma que você se colocou, mas coloca para fora. Entendeu? Colocou para fora, ótimo, porque senão aquilo vai virar um enorme emaranhado que até o final do dia está um problema muito maior. É uma das consequências de não compreendermos e nem tratar as nossas emoções, seria isso? Exatamente, é isso. É você aprender a tratar as suas emoções. Que emoções nós vamos ter todos os dias? Raiva... Todas elas vêm um dia só, né? Bem, tem dia que vem Tudo de uma todas, vez, né? Tudo de uma vez, né? Tem dia que vem todas, Sim, aparecem todas. sim, Exatamente. Agora, a questão... a gente está falando aqui de chegar e dar bom dia e tal. Tem gente que é muito para baixo, tem gente que é meio termo e tem gente que é muito para cima, né? Aquela questão da positividade tóxica. No seu ponto de vista, o que seria isso e se isso é bom, é ruim, né? Porque é algo novo, né? Que está sendo dito aí recentemente, a tal da positividade tóxica, que é a pessoa positiva demais e tal. Chega a ficar cansativo, Sim, né? Mas eu acho que tudo que é demais, extremado, está escondendo alguma coisa. Todo excesso esconde uma falta. É isso, entendeu? Está escondendo alguma coisa. Aquela positividade, muitas vezes, pode estar escondendo uma depressão. Exato. Pode estar escondendo uma tristeza. É uma defesa. Eu não quero demonstrar o que eu estou sentindo. Mas é consciente ou é subconsciente? Eu acho que é inconsciente. É inconsciente? É inconsciente, é inconsciente. Muitas vezes a pessoa ela quer ser aceita naquele meio e de repente se ela não for se ela se mostrar como ela é, tipo eu sou introvertida, Sim. né? Eu sou uma pessoa que eu não converso, eu sou uma pessoa, na cabeça dela ela não vai ser aceita. Então ela precisa ser esse excesso para chamar atenção e muitas vezes ela não percebe que ela está sendo chata. Exato. Né? Ela tá excedendo, as pessoas não estão aguentando ficar perto dela. Então, às vezes, assim, nas minhas análises, quando eu passo algumas mulheres, que eu pego alguns casos, né, próximo, às vezes aquela pessoa que quer ser muito engraçada, né? Aí ela fala assim, então, agora eu não tô mais tão engraçada, tão brincalhona. E aí as pessoas perguntam, o que aconteceu? O que aconteceu? Essa sou eu. É porque, na verdade, se você não você não consegue simular por muito tempo, né? Até consegue, mas você gasta muita energia. Perfeito. Porque não é você. Então, é como se você estivesse representando o tempo todo. Entendi. Entendeu? Porque enquanto você é você não está bem, eu não estou bem, pronto, acabou. Exato. Você vai fazer uma brincadeira com a pessoa, brincou, acabou, é aquilo ali, entendeu? Mas quando a pessoa ela está nesse ponto, dessa extremidade toda, ela não é ela está representando o tempo todo, então ela gasta muita energia. Essa pessoa está sempre cansada, ela está sempre exausta, a mente dela está sempre cansada, entendeu? É como se ela ficasse assim, pensando sempre na próxima cena. Poxa vida, hein? Viver assim é complicado. Não é? É difícil. Como que eu tenho que fazer a próxima cena? Para aquela pessoa, o que eu tenho que encenar? O que eu tenho que falar? Então, é exaustivo. É exaustivo. E no dia a dia, como que nós devemos trabalhar para a gente ter aí a questão do autoconhecimento? Eu digo no dia a dia, assim, em casa, no trabalho, qual que é a dinâmica, né? Levanto, faço o quê? Né? Faço o quê para mim poder conseguir manter ali aquela positividade não tóxica, mas também não aquela coisa lá embaixo, né? E gerindo as minhas emoções e entendendo como que isso funciona e conseguindo trabalhar e me adaptar com essa situação. Claro que a gente precisa buscar o autoconhecimento e isso com a ajuda de um profissional, mas no dia a dia, o profissional não vai estar ali do nosso lado. Como é que eu devo gerir essa emoção, essa situação toda? Eu vou colocar para você a forma que eu faço, tá? Porque assim, eu penso que nós somos uma máquina. Penso assim. E para mim, nós temos 3 coisas que a gente não pode deixar de fazer. Isso no meu ponto de vista, ok? Cuidar da mente. Cuidar do seu emocional, seu mental, psicológico, seu corpo e a sua espiritualidade.
Casado, tudo ali, né? Entendeu? Então, se você está com a sua espiritualidade conectado, sabe? Independente de religião. Você está conectado ao ser maior, ok? Você está com a sua mente positiva. Não estou dizendo assim, todo dia eu vou levantar positivo. Não, eu não vou levantar todo dia positivamente. Mas eu sou uma pessoa que eu gosto de ver vídeos bacanas. Eu gosto de ver, ler um livro, né? Muitas pessoas hoje estão na fase da série. Fica na série, assistindo aquele mundaréu de coisa, não está trazendo nada de novo para sua mente. Busque coisas novas, coisas que vai te agregar, né? E aí, eu também gosto muito dos exercícios físicos, né? Que isso é necessário. Eu preciso ter exercício físico para eu drenar tudo que eu passei durante o dia, o estresse. Para você ter uma ideia, eu deixei o Pilates esses dias, estou fazendo Kung Fu. Uau, que diferença! É top! Tô lá na academia. Mas foi uma mudança assim bem drástica, Rúbia, mas né? é maravilhoso. Olha que legal. Punho da Pantera, ficar ali no Taquaral é excelente. Tô amando. Eu não, sabe assim, eu imaginava fazer algo, mas não tão drástico, né? Sim, porque a mudança sua foi radical. É perfeito. Amei. Então, assim, eu encontrei um ponto de equilíbrio para o meu corpo funcionar. Então, eu cuido do meu físico, da minha espiritualidade, né? Também gosto muito de meditar de manhã. Então, eu levanto 5 horas da manhã, que é o horário que eu posso ler, eu vou meditar, eu vou fazer minha conexão, né, com meu Deus. Então, assim, o é um dia... exercício diário. Diário. Então, isso se torna uma rotina. Então, você já começa seu dia com uma energia positiva. Você vai encontrar percalços pelo dia? Claro. Com toda certeza. Mas a partir do momento que você fez aquela meditação de manhã, você já centrou a sua mente, porque a meditação é trazer você para o hoje, para o agora. Porque a nossa mente, ela vive voando para o futuro, né? Por isso que a gente vive com ansiedade, A ansiedade fica lá aflorada, né? Então, a mente está assim, o que eu tenho que fazer amanhã? Eu estou atrasada para aquilo, eu preciso correr para aquilo. Então, assim, a meditação já te coloca no foco. Então, você já começa o dia mais focado, mais tranquilo, né? Baixa um pouco dessa ansiedade, né? Isso é muito bom. Você já faz aquela conexão com o seu ser espiritual? Cara, é outro dia. Olha que Você já começa com um dia, assim, incrível. E eu gosto de deixar também esse horário, né? Porque eu costumo sair de casa por volta das 8. Então, até eu sair, então eu consigo fazer uma boa leitura, sempre de um bom livro. As pessoas hoje perderam um pouco o hábito da leitura, né? No livro, né? No o livro na mão aqui, o celular, ler o ele livro. Desfoca você. Você vai ler no livro, mas você vai dar uma no WhatsApp, puxada, alguém chama ali e acabou, né? É deixar o celular lá guardadinho durante essa prática que você for fazer. Sim. Então, eu lembro que foi alguém nesse decorrer desse treinamento que eu fiz que deu essa ideia e eu falei, para mim vai fazer muito sentido, porque as pessoas falam assim, eu não tenho tempo para exercício. Exato. Eu não tenho tempo para isso. Então, o horário que eu tenho é às 5 da manhã, eu vou levantar mais cedo. Que disciplina, hein? Vou levantar mais cedo, vou fazer e funciona, né? Funciona. Meditação, você falou, a gente está quase acabando, então já que você... Você já? Você viu como é que a conversa, o bate-papo é gostoso, vai embora, né? A gente nem percebe que o tempo vai passando, mas você falou de meditação, né? O nosso tema aqui é autoconhecimento, mas a meditação faz parte do autoconhecimento, né? E aí, uma dica para uma meditação simples e rápida, assim, de manhã, porque quem não conhece, quem não faz, às vezes fala assim, mas como é que eu vou meditar? Pensa que você vai ter que sentar lá, né, com perninha de índio e ficar com os olhos fechados, e você vai ficar lá um tempão, mas não vai fazer uma meditaçãozinha rapidinha, né? Gente, nós temos a internet a nosso favor. Entra lá no YouTube, tem meditação de 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos. Então, assim, são coisas rápidas. É lógico que quando você vai começar, a sua mente, ela vai vagar. Ela vai pensar no filho, ela vai pensar no serviço, ela vai pensar... Tá tudo bem. No primeiro dia vai ser assim. Talvez no segundo também. Mas no terceiro, quarto, quinto em diante, você já vai começar a centrar. Começa com 5 minutos, não precisa muito, né? Daqui um pouco você vai ver que você nem precisa mais e é guiada, tá? Tem muitos canais que são guiadas. Procurem por meditação guiada no YouTube. Tem gente fantástica no YouTube. Aproveite esse ensinamento. Tem, verdade. Eu acompanho Louise Hay. E gosto muito de meditação guiada. Isso é muito importante, isso faz muito bem. A gente aprende a respirar e a respiração é um dos pontos principais que nos faz manter a consciência, né? Para quem é ansioso, a ansiedade nessa questão da respiração, aprender a respirar corretamente, numa crise de ansiedade você consegue lidar bem, entendeu? Mas você tem que se conhecer.
ter esse autoconhecimento. E a meditação é fantástica para isso também. Legal. Agora fala um pouquinho pra gente desse grupo de mulheres que você tem aí que está trabalhando. Como Legal, que funciona? legal. Meu grupo de mulheres, nós temos um encontro uma vez por mês. Esse grupo é um grupo pequeno, mas né, pode ser mais mulheres. Vocês estão convidadas, tá? E a gente reúne, fala um pouco de empreendedorismo, traga um pouco da inteligência emocional, porque não tem como a gente passar pelo empreendedorismo sem a inteligência emocional, né? E para o mês que vem, eu vou fazer uma imersão, vai ser no Hotel Dainha Anhanguera, né? Que vai ser, assim, um evento maior, né? Que era um sonho meu antes da pandemia, porque eu sempre tive esses grupos pequenos, eu falei, agora está no momento da gente fazer algo maior. Tenho convidado as palestrantes também, porque além da inteligência emocional, que eu vou estar colocando, que vai ter o acolhimento da criança interior que é incrível. O perdão. Nossa, que trabalho, hein? Perdão, auto-perdão. Né? Auto-perdão também. A gente fala de autoconhecimento, né? E tem o auto-perdão. O auto-perdão, ele é incrível. Ele é libertador. Eu imagino. Tá? Ele é libertador. Mas então, para assim, chegar nesse estágio tem muito trabalho. Muito trabalho. Hein? Então, essa imersão que vai ser um dia inteiro dentro de uma sala, que é onde você vai se conhecer, entender como funcionam as suas emoções, vai ter dinâmicas para isso, né? Algumas induções de PNL, algumas de hipnose, que também é bem incrível. Aí eu tenho 2 convidadas, que vai ser a Fran, que é minha terapeuta, né? Sim. Ela vem tratar essas mães que têm problemas com os filhos, na questão da educação, a culpa de ser mãe. Ela aborda um tema que Tiago, você me ajuda a lembrar? Síndrome da péssima mãe. Ah, fala sério. Síndrome... Achando sempre que é uma péssima mãe. Síndrome da péssima mãe. Então, interessante a Fran tratar vai estar sobre esse tratando assunto. isso, porque a culpa das mães hoje em dia, sim, é muito grande. Né? E aí também tem a doutora Letícia, que é fisioterapeuta, que também vem junto com o meu trabalho da questão da inteligência emocional, das dores que você sente quando você guarda muita emoção, que ela vai para onde? Para o corpo. Né? Então, ela vai falar sobre essas dores. Então, é interessante essa questão das dores, né? Porque aquele negócio de cala a boca, engole o choro, né? A gente vai engolindo e você falou aqui no nosso ponto de vista que isso vai explodir em alguma coisa e vai ser no nosso corpo, né? A gente consegue identificar rapidinho aí alguns pontos, assim, que determinam alguma situação em que engolimos ou vivemos ou que não externamos? Sim, olha, muitas vezes aquela pessoa que guarda muito, ela quer falar e ela não fala, ela tem muita dor de garganta. Muita dor de garganta. Olha só. Né? Aquilo, ela está sempre travada. Quando tem alguém do meu lado, você ter uma dor de garganta uma vez ou outra é super natural. Sim. Mas você teve há 15 dias atrás, você está de novo, eu já chamo a pessoa, vem cá. Vamos colocar para fora o que está precisando? Menina! A pessoa até, tipo, segura assim. Tipo assim, o que foi, né? Da onde você tirou isso? É isso, né? Eu tive um caso lá na empresa de uma menina que caiu de cama quando foi ver a pneumonia. Eu fiz a seguinte leitura, falei, olha, eu te conheço porque é uma funcionária muito antiga, eu vou te dizer uma coisa, a vida dos filhos, depois que eles crescem, a gente... Tipo, você dá a sua opinião como mãe, mas você não pode viver por eles. Ela começou a chorar. Poxa vida. Eu falei, você está com pneumonia, o pulmão é tristeza. E aí? Ela falou, eu estou muito triste pela situação que o meu filho está passando. Eu falei, então, quantas vezes você passou por alguma decepção, por coisas ruins na sua vida, que seus pais não puderam fazer nada? Ele já é um adulto. Se ele está passando, é o processo dele. Ele precisa passar. Nossa, agora... E aí ela chorou muito como porque... que a mãe vai entender, né? Ela chorou muito porque realmente ela estava com pneumonia. Sim. E o pulmão é isso, entendeu? É a tristeza acumulada. É aquela tristeza que você não vai trabalhando, você não trabalha a tristeza. E ela vai ficando, e ela vai ficando, ela vai ficando. Aonde ela vai sair? Em forma respiratória. É pulmão. Menina, mas o corpo fala mesmo, o corpo então, fala, né? O corpo é incrível, é uma máquina. E se a gente, primeiramente, a gente não cuidar da mente a hora que isso já está aqui, porque para aquela mãe estar com aquela tristeza, ela estava
tempo todo com aquilo na mente. Eu preciso fazer alguma coisa para ajudar, mas o quê? Ele já é um adulto. Eu preciso. E não buscou aquela ajuda, entendeu? E aí veio pro corpo. Olha, impressionante, assunto muito bom, bate-papo bem legal. Agora fala pra gente, o seu ponto de vista. Como devemos nos portar no dia a dia para que nós possamos trabalhar no nosso autoconhecimento, para que a gente possa olhar para dentro de nós, né? Qual é o seu ponto de vista sobre essa questão de olhar para si? E nos ensina a fazer isso, por gentileza, para que a gente comece a entrar no caminho do autoconhecimento. No caminho, né? Olha, uma dica que eu deixo para vocês, eu acho que é a comunicação. Comunicação ativa. Quando você estiver comunicando com alguém, esteja realmente presente. Tenta sentir aquela pessoa, né? Porque nós estamos muito no automático. Sempre, né? O tempo todo a gente está querendo fazer tudo muito correndo, tudo, né? Fugir daquela situação logo. Então, tenta ser mais presente possível, sabe? Aonde você estiver, esteja presente. Não fica tipo, eu tô aqui, eu já tenho que pensar no que eu tô fazendo. Não, esteja presente. Eu acho que aí já começa uma forma de você já começar a dominar, né? Essas emoções. Porque essa questão de você querer tudo para ontem, né? A internet, gente, o celular, o WhatsApp, vou responder agora. Não precisa responder. Quem disse, né, que você precisa responder o WhatsApp agora? Não precisa. E a outra pessoa que está do outro lado exige que você responda, né? Exatamente. É um mundo do imediatismo, do Isso automático. acaba com o emocional da pessoa. Exatamente. O meu WhatsApp, ele fica... Meu celular, na verdade, ele vive no silencioso. O meu também. Há quem morra de raiva. Eu falo, filho, tá tudo bem, você pode ficar com raiva, mas eu não quero ficar ansiosa para receber nada. Eu vou lá, eu tenho o meu momento que eu olho tudo e respondo todo mundo. Mas eu não vou viver em função dele. Exato, né? Exato. Então, a partir do momento que você está vivendo o seu presente, né, daquela forma com mais foco, com mais tranquilidade, tem o seu momento no seu dia, porque muitas vezes você está trabalhando, você está estressado, para um pouquinho, vai tomar um café, vai olhar algo verde, a natureza, respira. Faz umas respirações, volta para sua mesa, você vai ver como você vai estar com uma outra energia. Ao invés de você estar levando, atropelando tudo, não, você viu que não está dando, o resultado não está saindo como você quer, para tudo. Olha, eu vou ali, já volto, vou tomar um cafezinho, mas não é ir lá e ficar trocando conversa fiada, não, se conecte, né? Com você mesmo. Aquela respiração gostosa, né? Tenta focar em alguma coisa mais gostosa, mais prazerosa e volta. Você vai ver como já funciona muito melhor o ambiente que você vai estar. Que legal. Cíntia, eu estou recebendo aqui uma pergunta de pessoas que estão acompanhando a gente pela internet. Que legal. Sobre a internet. Olha só, como ter a inteligência emocional para lidar com situações que a gente vive diariamente na internet, nas redes sociais, essa questão aí de estar por trás do computador e aí eu vou e detono todo mundo. E então, assim, a pergunta é, como eu faço para administrar essa questão da rede social que acaba afetando a minha saúde mental? Sim. E a rede social, eu acho assim, é algo muito benéfico, mas também acaba sendo algo muito maléfico, né? Porque a pessoa que não consegue entender que por detrás daquela pessoa que está ali postando coisas lindas, maravilhosas, sou linda, sou isso, sou aquilo outro, existe uma pessoa de carne e osso que sente as mesmas dores que você. Então a pessoa já se espelha em algo que não existe, né? É a primeira coisa que eu acho que a pessoa tem que entender. Né? Porque existe uma idealização da pessoa que está sendo exposta, mas ela é uma pessoa de carne e osso como você, ela tem as mesmas emoções como você. E eu acho que primeiro de tudo a pessoa já tem que começar a pensar nisso. Ela está lá porque ela está sendo exposta, ela tem um trabalho, ela tem os influencers hoje, prega uma vida muito tranquila, mas tudo vai muito ver. Lindo, né? Mas vai ver a vida daquela pessoa, entendeu? Aquela pessoa emocionalmente ela está exausta. Ela está fazendo aquilo para ganhar mesmo Ibope, e não é isso que a gente quer, né? E aí também a questão de tudo que se posta, que se contesta, vira um turbilhão, né? Você não pode ter opinião. Então, gente, vamos ter limite para isso,
Não poste, de repente você não está bem, não poste, não faça comentário. Eu acho que assim, eu tenho a rede social para mim, para um momento de diversão, para eu buscar algo que me agregue, entendeu? Mas você ficar ali horas e horas e horas e horas e horas, isso daí não vai te fazer bem. Então coloque limites. Eu acho que até para o pai e uma mãe dentro de casa, ele tem que ser espelho disso para o filho, né? Porque hoje a família se desvencilhou muito. Antigamente era uma televisão na sala, hoje é uma televisão em cada quarto. E além da televisão ainda tem o celular, fica cada um no seu quarto, cada um fazendo uma coisa. Então eu acho muito bacana, que eu acho que é algo que a gente também vai estar colocando no nosso treinamento o mês que vem, é trazer de volta isso, sabe? Ter o limite. Resgatar a família, né, na mesa, né? O limite para a internet dentro de casa. Meu celular, sexta-feira à noite, está na minha cabeceirinha dentro da gaveta. Uau! Cara, eu me dou esse direito. Eu não Inteligência emocional. Eu não quero, vou resolver. É óbvio que no meio do dia eu vou pegar uma, duas vezes, eu vou dar uma olhada, mas vai ter coisa que eu nem vou responder. Sim. E em casa é a mesma forma, você não vê ninguém com o celular na mesa, a hora que chega a hora da refeição, eu quero todo mundo conversando, trocando experiência, como foi, o que não foi, o que você está fazendo, o que não está. Porque está se perdendo isso. Sair do automático é preciso. O mundo da internet, ele é lindo, maravilhoso, mas não é tudo isso, né? Ninguém posta os perrengues, né? É verdade, Só né? posta o que é bonito, Só né? o que é bonito. Então a gente tem que ter esse feeling. E tem que tomar muito cuidado com aquela questão da comparação também, porque isso, isso acaba com a nossa saúde mental, né? Toda certeza. Ai, queria ficar mais tempo conversando com que você. Legal. Mas está acabando o nosso ponto de vista. Bom, quero te agradecer, gratidão, muito obrigada. Obrigada, eu que agradeço por esse espaço. Então, e você de vir aqui, de ficar disponível para a gente e de dividir o seu conhecimento comigo, com o pessoal aqui da TV e com os nossos telespectadores. Gratidão, viu? Ai, obrigada, eu que agradeço. Te aguardo no EPM+, que é o mês que vem. Depois eu mando o link aqui para vocês. Para vocês que estão em casa também, busquem nas minhas redes, que é Cintia_Alves, está tudo lá, meu site e tudo. E vamos com a gente, mulher, que você é uma mulher linda, maravilhosa. Somos todas vitoriosas, não guerreiras mais. Não, vitoriosas. Já ganhamos a vitória. Não precisamos mais ser mulheres maravilhas. É isso mesmo. Muito obrigada, tá? Obrigada, gratidão. Gente, esse foi o nosso ponto de vista. Agradeço a presença da Cíntia Regina Alves, coach profissional, falou um pouquinho sobre inteligência emocional. Que bate-papo gostoso! Obrigada pela sua companhia e não esqueça, desenvolver suas habilidades em inteligência emocional é um fator essencial para alcançar seus objetivos. Estudo e treinamento diário é fundamental. Obrigada pela sua companhia e a gente se vê a qualquer momento aqui na programação da TV Câmara Campinas.